Sejam bem-vindos a mais um Mar de Amigos. E hoje, uma curiosidade. Eu vou mostrar para vocês um barco que não é mais zero, mas que tem 1 ano de uso. E quando o proprietário escolheu a compra dessa embarcação, ele pediu para que fosse feito sem o estabilizador. E, ao longo desse período, ele sentiu a necessidade de colocá-lo. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho desse processo, tirar algumas dúvidas, colocar um pouco mais de curiosidades. Então, nos acompanhem até o final desse vídeo. Não esqueçam de curtir o nosso conteúdo e se inscreverem no nosso canal. Vamos lá! Para falar um pouquinho sobre esse tema, nós trouxemos aqui um grande amigo, o Axel, que é tem muita história no segmento, né, Axel? Inclusive eu me recordo daquela lanchinha nossa de madeira, amarras, que depois você acabou fazendo toda a reforma do barco, Carlos, né? O seu Carlos ficou... Então, assim, isso deve fazer quanto tempo já? Muito tempo, 2008, eu acho. Bom, isso é só para ilustrar para vocês o quanto tem de conteúdo aqui, nessa pessoa. Mas, Axel, legal, hoje eu queria falar consigo a respeito do tema de estabilizador. Nós estamos a bordo de uma Schaeffer 450. Esse barco, ele foi entregue zero, onde o proprietário não fez a opção por este equipamento. E no meio desse caminho, após 1 ano de uso, ele decidiu dar esse presente para a esposa. Sim, ela que decide e ela não vai se não tiver um estabilizador a bordo. Olha, pessoal, lá vai uma dica. É um bom presente para elas. Elas gostam muito e é bem interessante. É o melhor presente para agregar a família. Para agregar a família, perfeito. Porque todas as pessoas que não são do mar, e normalmente o dono então ele é o entusiasta, e mesmo se ele tiver que sofrer, ele vai. Isso. Mas a família não, a família quer conforto, quer tranquilidade para andar. E dá muito mais segurança, quando o barco balança menos e mais estável, te dá mais segurança para você ficar, né? Conta um pouquinho mais pra gente do que foi feito aqui de serviço. Foi tirada essa tampa? Tiramos a tampa, decidimos de colocar no centro do barco, que é uma coisa mais fácil e tudo mais, e tem as logarinas. Para essas logarinas aguentarem a torção do equipamento, que ele gira 8.250, então tem que ser muito laminado o chassi que nós colocamos, certo? Para você unir, vamos dizer, a fibra já curada, não velha, mas curada, com a nova, eu tenho que chegar nela, eu tenho que ativar. Tem que ativar com o quê? Eu tenho que tirar o gel, as proteções, as tintas que estão revestindo a fibra de vidro. Eu tenho que encontrar a fibra de vidro pura. Eu ativo ela com estireno, lixo tudo, todo esse material de revestimento, para poder casar as novas fibras. Certo? Isso aí gera uma poeira enorme. Por isso que eu faço um túnel do tempo aqui de proteção hospitalar. Sim. Gasto um rolo de plástico, mas compensa que depois não preciso mais limpar. Então fica tudo protegido, porque a pessoa, o laminador, ele quer trabalhar. Ele mete a lixadeira, ele tá com a máscara, com óculos, e ele não vê de lado. Se você não protege, você vai trabalhar muito. Tanto que o proprietário dispensou o marinheiro, deu férias. Porque quando viu isso aqui tudo empapelado, tudo... Falou que nós vamos fazer desse jeito, não precisa do marinheiro. Dá férias para ele, aproveita.
isso é bem interessante falar para o pessoal, porque assim, a Schaeffer, não sei se é o único, mas é um dos poucos estaleiros que o barco já é projetado para receber o Seakeeper, e quando é feita a laminação já é feito uma base de reforço. Só que uma coisa é quando você faz a instalação no barco zero, né? Não tem nada fábrica, disso. Ele já sabe, é uma coisa natural. Com garantia da própria fábrica, então é diferente. Agora aqui o barco já tem 1 ano de uso, é um barco que agora, se acontecer qualquer problema, qualquer coisa, vai recair sobre tanto quem fez a instalação ou sobre a Marina Express, né, nesse caso, Sim. não é isso? Mas o cuidado é enorme porque vai ficar integrado totalmente. E nós vamos fazer um teste de mar várias vezes para testar tudo e certificar que da instalação. A vantagem que você vê hoje, o equipamento no centro do barco, nós agradecemos o Márcio. Então, o Márcio Schaeffer nesse caso. O Márcio Schaeffer, que é meu amigo, que eu sempre me dou bem com eles, mas esse equipamento pode ser colocado em qualquer bordo. Para a popa da meia nau, você coloca o equipamento até no canto do barco, que ele vai funcionar. Então nós sempre vamos achar algum lugar para colocar o estabilizador. Ele é um equipamento muito versátil, um equipamento muito fácil de instalar. Então, isso que você está me passando é uma realidade de mercado, né? Igual agora, você me cumprimentou o Márcio, porque aqui nessa lancha você desmontou apenas a praça de popa. Eu acredito que muitos barcos com eixo, tudo deve ser muito normal. Sim, barcos mais antigos, que tem um motor com linha de eixo, e normalmente eles ficam no centro da sala, então nós temos que achar um espaço e colocar nosso equipamento, que é um equipamento pesado, é uma bola pesada, é um equipamento em torno de 300 a 400 quilos, e ele tem que ser colocado em algum canto dentro do barco. Então é uma faina de trabalho muito grande. Aqui foi muito fácil, tiramos a tampa traseira da praça de popa, e achamos o lugar muito facilmente. Isso é questão de projeto, né? Projeto de embarcação. Acho que antigamente não tinha esse projeto, nem se pensava. Hoje a Schaeffer, ela pensa na instalação futura do equipamento. Ela mesma instala na fábrica, nos barcos novos. Sim, é uma opção, né? É uma opção. Então ela quem sabe, deixa algum espaço para nós podermos trabalhar. Tá, então aí eu acho que, em cima dessa pergunta, eu acho que então o que muda é a complexidade para a instalação, então. Isso Sim. muda bastante. Então, Lógico. Dá para instalar? Dá. Dá. Mas nós teremos casos muito mais complexos, é isso? Por exemplo, a facilidade de você usar as longarinas do barco com um pequeno reforço, um pequeno ajuste e com uma laminação maior, ela já está no lugar certo. Agora, se você estiver um lugar que não tem tantas longarinas, que é num canto do barco, num cantinho, num lugar onde estava um gerador e você desloca o gerador para colocar, então ele não foi feito para ter uma estrutura dessa. Então nós vamos criar a estrutura para colocar o Seakeeper. Agora, para fazer esse tipo de instalação aqui, Edson, quanto tempo costuma demorar? Em média, não vamos falar propriamente desse barco, mas eu tenho um barco antigo... Eu peço normalmente 30 dias, que é uma coisa confortável. Tá. Posso adiantar, mas às vezes eu me garanto, porque o equipamento pode demorar um pouco mais, a pessoa, às vezes a gente não tem vaga no clube ou nas marinas, ou quando eu instalo à distância, por exemplo, estarei na Marina do Forte, na Marina Tropical, então eu peço alguns 10 dias a mais, porque sempre tem um impedimento, feriado, não pode trabalhar, tem dias que você chega lá, perde a viagem, entendeu? Sim. Ou esquece o equipamento, por uma mangueirinha, né? Então você perde meio dia. Então aqui no clube, no Yacht Clube Santos, é mais fácil, porque tem todo o comércio aqui ao lado. Mas nós instalamos em toda a região do Guarujá, Bertioga, não tem problema nenhum. Em 30, 40 dias você fica sem o barco, mas você fica com o equipamento bem instalado. Bem instalado. Isso só para explicar para o pessoal a respeito da complexidade, você estava falando dos parafusos, né? Os parafusos que vêm com um Seakeeper, vêm com exatamente 4 parafusos, né? Eles são 10,9 de torção, que você não encontra no Brasil. Eles são de ferro, mas de ferro que é um aço, né?
mas não é aço inox, porque aço inox é uma liga mole. Sim. É aço ferroso, Tá. com 10,9 de torção, com 50 newtons de aperto. É uma coisa muito forte. Se você pegar e parafusar um parafuso comum, vai ficar com a cabeça na mão, né? Sim, sim. E aí é só fabricado nos Estados Unidos, porque aqui não tem mercado, não é porque ele não sabe fazer. Sim. Eles fazem 8,8, mas não chega a 10,9. Talvez não tenha necessidade. Não tem. Mas reparem nisso, pessoal, porque assim, de repente, por conta de um parafuso que perdeu no meio do caminho, você tem que fazer uma importação desse produto. Mas aí a gente né? faz o esforço, é lá buscar, né? Não, isso é muito legal porque assim, nós fazemos eventos e a gente sempre mostra o barco e a gente sempre fala do projeto fora, né? Dificilmente chega algum cliente e quer ver casa de máquinas. Então, quando você tem a oportunidade de mostrar esse espaço, fazer com que a pessoa entre, ver que você consegue ter, não é mais aquelas casas de máquinas baixas, com tudo apertado, tudo comprimido. Então você até citou, né, numa conversa anterior, isso não é só para o seakeeper, é para os mecânicos, é para o eletricista, isso é bom para todo mundo, para o próprio marinheiro que faz a conservação, né? Como eu expliquei, para você tirar um IPS desse hoje, você não precisa fazer muita força. O pessoal da Volvo Penta encosta, solta o barco e tira, é uma coisa fácil. Foi projetado para isso, é um projeto moderno. Nós temos muitos barcos antigos que conseguimos trocar os motores, colocar equipamento, ar-condicionado, mas tudo é muito mais complexo do que hoje. Aqui tá fácil, né? Nasceu bem, né? Falando agora da parte dos equipamentos que já vem na embarcação, tá? Porque quando eu informo a fábrica que eu vou colocar um estabilizador num barco zero, eles de repente já vêm com algum projeto pensando nisso. Existe alguma limitação a respeito dos equipamentos? Um exemplo, o gerador, o carregador de bateria, banco de bateria. Normalmente, nesse barco, o equipamento standard, que ele tem de carregadores, geradores e bancos de bateria, ele supre bem a alimentação para o seakeeper. Mas isso aqui, o nosso Cristiano, que é o técnico da instalação e da otimização, que ele regula e instala toda a parte elétrica, ele pode analisar se falta ou não. Por quê? Porque se o equipamento chegar a 80% da utilidade, aqui falta força para ele. Então ele tem que chegar a 100% de alimentação. Tá. Se ele tiver uma alimentação mais fraca, com tudo funcionando, então aí nós vamos recomendar um carregador. Axel, até você ilustrou uma história anterior, eu só não gostaria que você citasse a marca, mas era um barco grande, um barco acima de 90 pés, que vocês fizeram a instalação de 2 equipamentos, né? Certo. E eu queria só que você ilustrasse para o pessoal a complexidade que foi para instalar esse equipamento. Sim, era uma 93 pés e trideck. Tá. E é um barco que balança muito. Sim. Não adianta falar que não. E na época que ele foi construído, não tinha essa importação, não tinha essa fabricação, não tinha um lançamento nem autorizado. Era assim uma coisa mais teoria de estabilizadores. Então hoje, o ano passado, nós instalamos 2 Seakeeper 6. Tá. Que você pensando, eles são um equipamento pequeno. Só que é um pequeno que não foi projetado para isso. Você tem que deslocar uma série de coisas na praça de máquinas para instalar 2 equipamentos. Isso nas logarinas, porque não posso laminar, eu tenho que soldar as bases, porque tem que fazer parte integrante do casco. Sim. Então nós tivemos logarinas novas, acopladas às originais, todas de alumínio. E ele também não foi projetado, ele tinha uma portinha de popa que era para passar uma pessoa, não um equipamento desse tamanho, um 6, Seakeeper 6. Tivemos que desmontar a porta, desmontamos um pouco do equipamento da carenagem, mas foi um sucesso. Ele ia vender o barco e ele está até hoje. Barcos com 1, 2 anos de uso ainda estão em prazo de garantia do estaleiro. Fazer a instalação por fora, perde-se alguma garantia?
Não perde, principalmente, por exemplo, aqui quem faz a assistência técnica é o Tarcísio. Sim. O Tarcísio está no Pier 26, ele vem aqui e vai olhar o que estão fazendo com o barco dele. Sim. Porque é um barco Schaefer, é um barco dele, tá certo? É um barco que dá responsabilidade dele. Então, tudo que eu fizer vai estar de acordo com ele. E se ele tiver algum problema, que ele achar que nós estamos passando alguma coisa errada, ou ofendendo, ou tirando uma estrutura do barco, ele vai nos avisar. Nós estamos juntos, tá certo? Eu não vou fazer isso, mas ele pode vir fiscalizar a qualquer momento. Falando aí propriamente do estabilizador, você sabe quanto tempo ele tem de garantia? Ele tem 1 ano de garantia. O estabilizador. Mais um programa de 5 anos de garantia estendida. Que legal. Então eles dão garantia, eles têm um equipamento muito testado e eles, se tiverem algum problema, se for feito todas as revisões, acompanhar todas as revisões de entrega anuais juntos com a Marina Express, é eterno. Porque se tiver um problema, se tiver alguma coisa que a Marina Express não tem a capacidade de substituir, ela vai trazer um equipamento novo, porque ela tem um estoque enorme e ela vai pedir garantia para a fábrica. Ela que corre atrás da garantia, não é o cliente. Ela que garante a operação, né? Ela garante a operação. Poxa, muito legal. Bom, Axel, olha, eu te agradeço. Muito Estamos obrigado à disposição, qualquer coisa, qualquer dúvida. Muito obrigado pela atenção, parabéns pelo serviço. Muito obrigado, nós temos uma equipe, eu me orgulho muito. Muito legal. Você viu um dos integrantes, mas tem mais 4 aí que trabalharam. Que fizeram esse trabalho com excelência, né? Pessoal, então, só lembrando vocês que tudo isso aqui é feito para aquele nosso slogan, né? Que é navegar é saudável, navegar é preciso. Ou seja, é para a gente navegar mais, tá? Então, venha para a Náutica, venha navegar mais. É para isso que nós estamos aqui trabalhando, tá? Ganharam mais um amigo.